Em um mundo onde as interações humanas são constantes e, por vezes, desafiadoras, surge uma questão crucial: como manter a própria integridade e paz interior quando confrontado com a toxicidade alheia? A presença de indivíduos que drenam a energia, minam a confiança e distorcem a realidade é uma constante em diversos ambientes, seja no trabalho, na família ou no círculo social. Muitos se veem presos em um ciclo de frustração e exaustão, sem saber como reagir ou, mais importante, como se proteger. A sensação de impotência diante de comentários depreciativos, manipulações sutis ou explosões de raiva pode ser paralisante, levando à dúvida sobre a própria capacidade de lidar com tais situações. Fique comigo até o final deste vídeo e conheça o segredo para neutralizar esses comportamentos tóxicos. Estamos tratando aqui de uma filosofia milenar, capaz de oferecer as ferramentas necessárias para navegar por essas águas turbulentas com serenidade e força inabalável. A chave para se impor não está em confrontar a toxicidade com mais toxicidade, e sim em cultivar uma fortaleza mental interna que efetivamente a anula por completo. Este vídeo não é um convite a uma jornada de autodescoberta e empoderamento. Nele, será explorado como a sabedoria dos antigos filósofos estoicos pode ser aplicada de forma prática e eficaz para transformar a maneira como devemos lidar com pessoas tóxicas. Será revelado como a indiferença racional, a aceitação do que não pode ser controlado e o foco no próprio caráter podem ser as armas mais poderosas contra a negatividade externa. Prepare-se para desvendar os segredos de uma mente inabalável, capaz de discernir o que realmente importa e de se libertar das amarras da influência alheia. A urgência de dominar essa arte nunca foi tão evidente, pois a paz interior é um tesouro que merece ser protegido a todo custo. A emoção de finalmente se sentir no controle, de não permitir que a energia alheia dite o próprio estado de espírito, é uma promessa que a filosofia estoica pode cumprir. É chegado o momento de aprender a se impor pela sabedoria e pela resiliência, reescrever a própria narrativa e de se tornar o mestre do próprio destino, independentemente das pessoas que se cruzam no caminho. A jornada começa agora, e as lições que serão aprendidas aqui podem mudar a sua vida para sempre. Parte 1. Respeito não é solicitado, é imposto. No universo das interações humanas, especialmente aquelas permeadas pela toxicidade, uma verdade fundamental emerge. O respeito não é um pedido, mas uma imposição. Não se trata de uma súplica por consideração, mas de uma postura inegociável que se estabelece pela firmeza dos próprios limites. Pessoas tóxicas, por sua natureza, operam em um vácuo de respeito, testando constantemente as fronteiras alheias. Elas não compreendem a linguagem da gentileza ou da negociação quando se trata de limites. Sua percepção é moldada pela permissividade. A ausência de uma imposição clara e assertiva abre um perigoso precedente, criando um terreno fértil para o abuso e a manipulação. É como se, ao não erguer um muro, se convidasse à invasão. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, poderia nos lembrar que aquele que não é senhor de si mesmo é escravo de todos os outros. Esta máxima ressoa profundamente quando se trata de impor respeito. Ser senhor de si significa ter a clareza e a coragem de definir o que é aceitável e o que não é, sem hesitação ou culpa. A imposição do respeito não se manifesta em confrontos agressivos ou em discussões acaloradas. Pelo contrário, ela se revela na consistência das ações e na inabalável manutenção dos próprios padrões. Quando uma pessoa tóxica percebe que suas táticas não surtem efeito, que suas tentativas de desestabilização encontram uma barreira intransponível, ela é forçada a recuar. A firmeza dos limites é uma linguagem universal que até mesmo os mais manipuladores compreendem.
É a demonstração prática de que a própria integridade não está à venda, que a paz interior é um valor inegociável. Pergunte-se: estou esperando que o respeito me seja dado, ou estou ativamente impondo-o através da minha postura e dos meus limites? Estou permitindo que a ausência de imposição abra espaço para o desrespeito? A lição estoica aqui é clara. A dignidade pessoal é um tesouro que deve ser guardado com rigor. Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos pensamentos está intrinsecamente ligada à capacidade de proteger a própria mente da invasão alheia. Impor respeito é, em essência, proteger a própria soberania mental e emocional, garantindo que o espaço pessoal permaneça um santuário inviolável. É um ato de autodefesa e de autoafirmação que ressoa com a mais profunda sabedoria estoica. Parte 2. Limites como escudo emocional. Após compreender que o respeito é imposto, a próxima ferramenta essencial no arsenal estoico contra a toxicidade são os limites. Estes não são meras linhas imaginárias, são escudos emocionais robustos, barreiras intransponíveis contra comportamentos desrespeitosos e invasivos. A ausência de limites claros é um convite aberto para que a toxicidade alheia se instale e prospere, corroendo a paz interior e a autoestima. Pessoas tóxicas são como parasitas. Elas se alimentam da falta de resistência, da hesitação em dizer não, da incapacidade de proteger o próprio espaço. Epicteto, com sua clareza incisiva, nos ensinou que a liberdade é o único objetivo digno de ser buscado. E a liberdade, neste contexto, é a capacidade de se desvencilhar das amarras da influência negativa, de não ser refém das expectativas ou manipulações alheias. Os limites são, portanto, a manifestação prática dessa liberdade. Quanto mais cedo esses limites são aplicados, menos espaço a toxicidade encontra para se enraizar. É como uma erva daninha. Se não for arrancada no início, suas raízes se aprofundam e se tornam mais difíceis de remover. A proatividade na definição e comunicação dos limites é um ato de autodefesa e de sabedoria. Isso pode se manifestar de diversas formas. Recusar-se a participar de fofocas, encerrar conversas que se tornam depreciativas, ou simplesmente se afastar de ambientes que promovem a negatividade. A chave é a consistência. Um limite estabelecido, mas não mantido, é um limite inexistente. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, em suas reflexões, nos lembra da importância de nos concentrarmos no que está sob nosso controle, e a definição de nossos limites é, sem dúvida, algo de mais poderoso que podemos e devemos controlar. Pergunte-se: meus limites são claros e inegociáveis? Estou aplicando-os de forma consistente para proteger minha energia e meu bem-estar? Estou permitindo que a toxicidade alheia invada meu espaço emocional por falta de um escudo? A imposição de limites não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação. É o reconhecimento de que a própria saúde mental e emocional é um bem precioso que merece ser protegido a todo custo. Ao erguer esses escudos, a pessoa envia uma mensagem inequívoca. A própria integridade é sagrada e não será comprometida. Esta é a essência da resiliência estoica em ação, virando o jogo quando transforma o que se pensa ser vulnerabilidade em uma fortaleza impenetrável. Parte 3. Postura inabalável. Com os limites estabelecidos como escudos emocionais, a próxima camada de defesa contra a toxicidade reside na postura inabalável. Esta não se refere apenas à rigidez física, mas a uma firmeza interna que se manifesta externamente através da linguagem corporal e do tom de voz. Estes elementos, muitas vezes subestimados, são poderosos comunicadores de autoridade e autoconfiança.
capazes de transmitir uma mensagem clara, sem a necessidade de gritos ou confrontos verbais. Pessoas tóxicas possuem um faro aguçado para a fragilidade. Elas testam constantemente as vulnerabilidades alheias, buscando fissuras na armadura emocional. A hesitação, o olhar desviado, a voz trêmula, tudo isso é interpretado como um convite à invasão. A firmeza, por outro lado, é a resposta que desarma, pois não oferece o terreno fértil que a toxicidade busca para prosperar. A postura é, em sua essência, um ato de ousadia e constância. Manter uma postura firme significa, em primeiro lugar, estar presente e consciente. É olhar nos olhos, manter uma expressão calma e controlada e falar com um tom de voz que denota convicção, mesmo que o coração esteja acelerado. Não se trata de arrogância, mas de uma demonstração de autodomínio. Eu te proponho agora um experimento. Quando uma pessoa tóxica desafiar seus limites, fixe o seu olhar bem nos olhos, fique mudo por 3 segundos. Lentamente, pisque os olhos e dê a resposta desconcertante que ela merece ouvir. Isso, a princípio, parece fácil, mas aprofunde-se na ideia. Para este experimento, estamos tratando de alguém que repetidamente tem tido este tipo de comportamento com você. Portanto, antes de aplicar o experimento, exercite-o mentalmente várias vezes, para que, quando aplicado, esteja devidamente ensaiado para demonstrar força e imponência. Observe como este alguém fica desconcertado diante da sua maturidade emocional. Ele fica nu, sem armas, para continuar a te atingir. O silêncio que você aplica antes de abrir a boca deixa o oponente confuso, sem ação. E a sua frase de impacto bem colocada é a pá de cal, que irá mexer com a cabeça dele. Só de lhe propor este experimento, o vídeo já merece o seu like e a inscrição no canal, não é mesmo? Quando uma pessoa tóxica percebe que suas tentativas de desestabilização não encontram eco, que a outra parte permanece serena e centrada, o poder de sua provocação diminui drasticamente. A firmeza é uma barreira psicológica que reflete a toxicidade de volta para sua origem. É a arte de ser uma rocha em meio a um mar revolto. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos convida a refletir. Se você está perturbado por alguma coisa externa, não é a coisa que o perturba, mas o seu próprio julgamento sobre ela. A postura inabalável é a manifestação física desse julgamento interno. A decisão consciente de não permitir que o externo dite o estado interno. Pergunte-se: minha linguagem corporal e meu tom de voz transmitem a autoridade que desejo impor? Estou me permitindo ser testado ou estou apresentando uma frente unificada de força e serenidade? A verdadeira imposição não reside em dominar o outro. Reside em dominar a si mesmo, em cada gesto, em cada palavra. Ao cultivar a postura sólida, a pessoa se protege e também projeta uma aura de respeito que intimida a toxicidade, forçando-a a recuar. Esta é a manifestação externa da fortaleza estoica, um testemunho visível da paz interior conquistada. Parte 4. Não entrar no jogo da provocação. Com a postura firmemente estabelecida, o próximo passo crucial para se impor diante de pessoas tóxicas é recusar-se a entrar no jogo da provocação. Pessoas tóxicas prosperam no caos e na reação emocional. Elas lançam iscas, provocam, distorcem fatos e buscam incessantemente uma resposta impulsiva. Reagir de forma emocional é exatamente o que elas desejam, pois isso valida seu poder e as arrasta para um ciclo de conflito onde a energia é drenada e a paz interior é comprometida. A calma neste cenário é um recurso estratégico de desarmamento. Manter a calma diante de uma provocação é um ato de controle emocional supremo. Significa observar a tentativa de desestabilização sem se deixar levar pela correnteza.
É como um mestre de xadrez que antecipa os movimentos do adversário e se recusa a cair em armadilhas óbvias. O controle emocional desmonta completamente a narrativa de quem busca desestabilizar. Quando a provocação não encontra a reação esperada, ela perde sua força e seu propósito. A pessoa tóxica, ao não obter a gratificação de uma resposta emocional, é forçada a confrontar o vazio de suas próprias táticas. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra da importância de nos mantermos firmes em nossos princípios, independentemente das circunstâncias externas. A alma se colore com os pensamentos. Se a mente está cheia de raiva e ressentimento em resposta à provocação, a alma se torna turva. Se a mente permanece serena e focada, a alma irradia clareza. Pergunte-se: estou reagindo impulsivamente às provocações ou estou escolhendo minha resposta com sabedoria e calma? Estou permitindo que a agenda da pessoa tóxica dite meu estado emocional? Ao não entrar no jogo da provocação, a pessoa demonstra uma força silenciosa que intimida mais do que qualquer grito. É a arte de ser inatingível, de se tornar um observador sereno em meio à tempestade e de preservar a própria energia para o que realmente importa. Parte 5. Não negociar seus valores. No caminho da imposição diante de pessoas tóxicas, um pilar inabalável é a recusa em negociar os próprios valores. Pessoas tóxicas, em sua incessante busca por controle e validação, frequentemente tentam distorcer o certo e o errado, relativizar princípios e minar a bússola moral alheia. A pressão para se conformar, para ceder em questões de integridade em troca de uma falsa paz ou aceitação, é uma tática comum. No entanto, o estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro e que a conveniência jamais deve sobrepor-se à retidão. Ceder em seus valores é abrir uma brecha na própria fortaleza interior, permitindo que a toxicidade se infiltre e corrompa o que há de mais essencial na pessoa. Manter-se firme nos próprios valores significa ter a coragem de dizer não quando o sim comprometeria a integridade. Significa defender a verdade, mesmo quando ela é impopular, e agir com justiça, mesmo quando a injustiça parece mais fácil. Pessoas tóxicas se alimentam da ambiguidade moral. Elas prosperam onde os limites éticos são fluidos. Ao apresentar uma postura inabalável em relação aos próprios princípios, a pessoa se torna um farol de clareza em meio à confusão. Essa firmeza não é apenas uma defesa, mas uma declaração de soberania pessoal. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos exorta a viver de acordo com a natureza, e a natureza humana, em sua essência, busca a virtude. Ele escreve: seja como a rocha que as ondas quebram continuamente, ela permanece firme e as águas furiosas se acalmam ao seu redor. A rocha aqui são os valores inegociáveis. Pergunte-se: estou permitindo que a pressão externa me leve a relativizar meus princípios? A verdadeira imposição não é sobre convencer o outro, e sim sobre permanecer fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias. Ao não negociar seus valores, a pessoa projeta uma força interior que desarma a manipulação e a distorção. É a manifestação da liberdade estoica, a liberdade de ser quem se é, sem concessões, sem arrependimentos e sem permitir que a toxicidade alheia defina a própria essência. Parte 6. Cortar acesso quando necessário. Em certas situações, quando a imposição de limites, a postura inabalável e a firmeza nos valores não são suficientes para conter a toxicidade, a sabedoria estoica aponta para uma medida mais contundente e essencial: cortar o acesso. Limitar o contato ou afastar-se totalmente de pessoas tóxicas não é um sinal de fraqueza ou derrota, mas um ato de autoproteção e de preservação da própria sanidade mental e energética.
Há momentos em que o respeito simplesmente não existe e insistir em uma interação que constantemente mina o bem-estar é uma forma de autossabotagem. Epicteto, com sua pragmática visão da vida, nos ensinou que não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. E por vezes, a melhor reação é a ausência, a retirada estratégica. A distância física e emocional é uma ferramenta poderosa para preservar a mente e a energia. Isso pode significar reduzir a frequência de encontros, evitar certos ambientes ou, em casos extremos, romper completamente os laços. Não se trata de fugir do problema, mas de reconhecer que certas batalhas não valem a pena ser travadas, pois o custo emocional não compensa. A decisão de cortar o acesso é um reconhecimento da própria dignidade e do valor da paz interior. É um ato de amor próprio que se alinha perfeitamente com a busca estoica pela ataraxia, a imperturbabilidade da alma. A toxicidade, quando persistente e corrosiva, é algo que deve ser removido da própria vida. Pergunte-se: estou me desgastando em uma relação que constantemente me drena? Estou priorizando a manutenção de um laço tóxico em detrimento da minha própria saúde mental? A verdadeira imposição neste contexto é a capacidade de dizer basta e de agir em conformidade, protegendo o próprio santuário interior. Ao cortar o acesso quando necessário, a pessoa reafirma sua soberania sobre a própria vida, escolhendo conscientemente quem tem permissão para habitar seu espaço e influenciar seu estado de espírito. É um ato de coragem e de sabedoria, um testemunho da resiliência estoica em sua forma mais pura. Parte final. A força silenciosa intimida mais que a gritaria. Finalmente, no ápice da arte de se impor diante de pessoas tóxicas, consiste a compreensão de que a verdadeira autoridade não se encontra na gritaria, e sim na força silenciosa. Esta é a manifestação mais elevada do autocontrole estoico, uma postura que intimida mais do que qualquer explosão de raiva ou discurso inflamado. Pessoas tóxicas, acostumadas a operar em ambientes de conflito, caos e drama, são desarmadas pela serenidade e pela clareza de postura. Elas esperam uma reação, um embate, um espelho para sua própria agitação. Quando encontram o silêncio firme, a calma calculada e a ausência de resposta emocional, sua estratégia perde o sentido. Sêneca, com sua profunda compreensão da natureza humana, poderia nos dizer: o maior poder é o domínio sobre si mesmo. E o domínio sobre si mesmo se manifesta de forma mais potente no silêncio. O silêncio firme não é uma ausência de comunicação, mas quando aplicada de maneira estratégica, torna-se uma poderosa forma de comunicação em si. É uma declaração de que a pessoa não será arrastada para o nível da toxicidade, de que sua paz interior é inegociável. É a demonstração prática de que a própria energia não será desperdiçada em discussões infrutíferas ou em tentativas de justificar-se. Quando uma pessoa tóxica é confrontada com essa força silenciosa, ela se vê diante de um espelho que reflete sua própria impotência. A falta de reação esperada tira o combustível de sua agressão, deixando-a sem chão. Pergunte-se: estou tentando vencer a toxicidade com mais barulho ou estou confiando na força do meu autocontrole? Estou me deixando levar pela necessidade de ter a última palavra ou estou escolhendo a sabedoria do silêncio? A verdadeira imposição não é sobre dominar o outro, mas sobre dominar a si mesmo, sobre ser um farol de calma em meio à tempestade. Ao abraçar a força silenciosa bem colocada, a pessoa projeta uma aura de respeito e autoridade que desarma o agressor. É a arte de ser inabalável, de ser um exemplo vivo da resiliência estoica e de provar que a paz interior é a maior das vitórias. Este é o canal Consciência Objetiva Oficial e nossas conversas sobre a filosofia estoica ainda têm muito a se desenvolver. O vídeo continua nos comentários.
Deixe suas considerações e clique agora em um dos vídeos que aparecem na sua tela. Nos vemos lá.